O projeto Encontros com a Fotografia, ele nasceu da necessidade da FNAC de ter um projeto marcante para os 10 anos de atuação dela no Brasil. De sedimentar um pouco esse trabalho que veio sendo desenvolvido desde a abertura das galerias. Como a FNAC possui uma coleção de fotos, de cada exposição que passa por suas galerias, ela adquire uma fotografia do fotógrafo. Hoje ela tem um acervo de mais de 40 imagens. O ideal seria que a gente tivesse não só a coleção, mas a gente conhecesse um pouco mais desse fotógrafo. Onde ele mora, como é que ele produz, quais são as dificuldades que ele tem para realizar esse trabalho. No início, o projeto era trazer todos os fotógrafos, os 40 fotógrafos, para um espaço da FNAC que a gente denomina de fórum, são os espaços de evento da FNAC, e criar uma grande sala de bate-papo em torno da fotografia. Por isso que a gente escolheu o nome Encontros com a Fotografia. Você imagina o que é coordenar a agenda de 40 profissionais de fotografia. A gente tentou de um jeito, tentou de outro, não deu, porque a agenda realmente ficou bastante complicada unir essa agenda de todo mundo. Vamos até o fotógrafo. A FNAC proporcionou a possibilidade de a gente ir até o local do fotógrafo, conviver com ele por um período, mostrar um pouco qual é o universo dele, como é que ele se movimenta, como é que ele fotografa. Surgiu a ideia de fazer um livro de entrevistas com a Simonetta Persichetti, que já tem um know-how de fazer essas entrevistas. Estar com o fotógrafo no lugar que ele fotografa é muito diferente de você entrevistá-lo. Por quê? Porque quando você o entrevista, querendo ou não, ele já está intelectualizando o seu discurso, ele já fez uma mediação e ele te conta algo pronto já para se expor para uma entrevista. Quando você está com ele no ambiente dele, volta ao emocional dele, como se ele se despisse. Houve uma outra necessidade de fazer um making-of disso registrado em DVD. Só que o material é tão consistente, é tão interessante, é tão rico para a fotografia brasileira, que a gente achou melhor fazer um documentário. Essa publicação, pensando nesse público mais geral, que não necessariamente tem muita informação sobre a fotografia, mas que gosta de fotografia. A gente começou por São Paulo, porque 15 dos fotógrafos moram em São Paulo ou estavam em São Paulo nessa época. Fotografia para mim é memória, entende? O que eu fiz foi criar sobreposições das fotografias antigas com fotos que eu tirei de espaços de lugares. Quer dizer, muitas dessas fotografias não foram tiradas por mim. E eu sinto que a pergunta que as pessoas fazem, no fundo, é: bom, mas o dia que eu não estiver, os meus netos vão jogar isso fora, então o que eu vou fazer com esse material? É uma pergunta primordial, porque ela mexe com a própria vida, né? E uma maneira de responder a isso é transformar isso em objeto artístico. Olhar aquele lugar, já imaginar uma pintura e já ter aquela visão. Nossa, vai ficar uma foto bacana, que vai pegar esse céu, essa parede quebrada, o chão cheio de lixo, e aí a pintura ali, um detalhe. Então gera uma visão bem fotográfica antes da pintura, né? O que me fascina na rua, isso é uma coisa muito antiga, eu acho, na minha personalidade, porque desde criança eu gostava muito de passear no centro da cidade de São Paulo, né? E eu saía de casa, fugia de casa quando era adolescente para andar no centro. E eu sempre gostei de observar as pessoas e me sentir livre, porque o centro da cidade de São Paulo era um ambiente diferente do ambiente familiar em que eu vivia. E daí, quando eu comecei a fotografia se encaixou nesse tipo de vagabundagem, digamos assim, que eu costumava vivenciar naquela época, né? Então, uma cidade como São Paulo, por exemplo, hoje não mais porque foram retiradas, e a cidade mudou um pouco a sua fisionomia, mas uma cidade dessa dimensão, ela funciona como um cabide, se pendura na cidade uma quantidade de informações visuais absurda, né? E eu comecei a fotografar isso sem pensar, apenas por
uma atração. E aí, com o tempo, eu fui juntando essas fotos e fui começando a perceber que eu estava fazendo a mesma foto em cidades diferentes. Eu mudava o cenário, mas a foto era a mesma. Esse material foi todo recolhido durante anos, durante uns 20, 30 anos da minha vida. E daí nasceu o Laroê, que é esse movimento do corpo, essa temática de candomblé que me levou a um certo tipo de conhecimento da cultura, né, da religiosidade, fotografando o carnaval, as festas populares de Largo, que tem seu sentido sincrético, religioso, afro-baiano, né? São fotografias feitas na Feira de São Joaquim, que é um lugar fantástico. Sou eu mesmo que edito. Eu acho que o artista só não deve editar quando ele não tiver saco. As lembranças que ele tem do pai dele é nessa fazenda Cauã. E por conta disso ele chama essa fazenda do Reino Encantado. E eu acho isso uma coisa muito bonita. Essa coisa do encantado, que eu já acho que povoa muito o imaginário da cultura popular do Nordeste, me fascinou. Eu disse, então vai ser por aí. E vi que entrei numa roubada, porque como é que você vai mostrar um encantado em fotografia? Ser fiel à literatura, porque aí eu estava perdido, né? Tem uma coisa mágica, fantástica na obra de Ariano que eu não saberia traduzir em fotografia. Essa foto correu o mundo como um símbolo contra a construção das usinas atômicas. Eles iam construir 2 usinas atômicas aqui nesse morro do Grajaúna. Então esse é o meu pai, seu Manuel Alcântara, que fez parte dessa peregrinação porque era um louco. Andou 40 quilômetros comigo com esse quadro aqui, que são esqueletos insepultos de Hiroshima. E precisava de uma imagem de um pescador. Quando eu vi meu pai, eu falei, você é o pescador. E até mesmo eu acho que tem alguns momentos que a gente consegue, de certa forma, fazer com que o fotografado entre na história da gente também, né? Porque a história da gente é a história deles. O trabalho da gente não é uma coisa, não poderia ser chamado de trabalho de arte. Eu acho que é um trabalho que envolve um pouco também de arte, mas muito mais de verdade, né?